Então, olá, boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos convidados em primeiro lugar. Boa tarde a todos aqueles que já estavam aqui à espera para nos ouvir e assistir a este que é o quarto Happy Meetup da Semana Internacional da Felicidade no Trabalho, que celebramos este ano pela primeira vez em Portugal. E vou dar aqui as boas-vindas especiais, obviamente, aos nossos convidados. Hoje nós temos tido ao longo de toda a semana convidados extraordinários. A verdade é essa, tivemos o privilégio de contar com pessoas incríveis nos nossos painéis, mas hoje temos aqui a representação do líder dos líderes de grandes empresas em Portugal e não posso, obviamente, passar despercebido este agradecimento, porque sei que são pessoas com imenso trabalho, com uma agenda preenchida e ainda assim decidiram doar um pouco do seu tempo hoje ao final do dia para partilhar aqui as suas experiências na promoção da felicidade nas suas empresas e junto dos seus colaboradores e obviamente também para nos promoverem a todos aqui uma hora de experiências felizes. Portanto, muito obrigada à Susana Silva, ao Ricardo Parreira, à Marta Santos e à Graça Rebouças por terem aceito este convite. É com muito agrado e é um prazer enorme poder estar aqui hoje à conversa convosco. Olá a Entretanto, todos. Eu queria agradecer também boas-vindas. E dizer que aos nossos ouvintes, a quem está a assistir, que vais ser tu que os vais acompanhar no chat e por isso estão completamente à vontade para deixar as suas questões, as suas partilhas, porque no final vamos ter um espaço especificamente para quem nos está a assistir, deixar também aqui alguma questão dirigida a um ou a vários dos nossos convidados. Marina. Exato, eu queria dar boas-vindas a todos, agradecer os nossos oradores mais uma vez, né? A Suzana, Ricardo, Marta e Graça, muito obrigada pelo tempo de vocês. A todos que estão nos ouvindo e assistindo também, muito obrigada. Estamos muito animados com essa quinta-feira agora para falar sobre a liderança e a importância da liderança para a promoção da felicidade no trabalho. E comentários, perguntas, por favor, façam no chat, estejam super à vontade e ao final a gente vai fazer as perguntas aos nossos convidados. Então, todos bem-vindos e aproveitem muito essa conversa de agora. É isso mesmo. Então, o tema deste nosso Happy Meetup de hoje é sobre liderar numa cultura de felicidade e o objetivo é que nós possamos aqui partilhar convosco como é que nós passamos da teoria daquilo que nós vimos escrito em livros, em artigos e numa série de locais sobre o papel da liderança na felicidade no trabalho e como é que nós tornamos isso algo real, na prática, como é que nós levamos isto para as nossas empresas. Eu tenho sempre aqui no início dos nossos Happy Meetups um desafio imenso, que é introduzir os nossos oradores, porque eles têm todos uma experiência profissional, uma experiência de vida incrível e é impossível eu detalhar tudo aquilo que eles já fizeram e aquilo que eles fazem, o impacto que têm e se eu fizesse isso e fazia com muito gosto, mas esta hora esgotava muito rapidamente, então vamos rentabilizar. E eu vou só fazendo um resumo daquilo que são os cargos principais que atualmente desempenham, deixando aqui algumas notas sobre as áreas específicas que têm trabalhado e desenvolvido ao longo do seu percurso, principalmente a nível profissional. E depois, mais informações sobre os nossos oradores estão também disponíveis no nosso site, International Week of Happiness at Work.pt. Tem lá mesmo umas fotografias todas dos nossos oradores, por baixo tem uma biografia resumida do seu percurso profissional e também é possível aceder depois aos seus perfis, nomeadamente no LinkedIn. Portanto, mais detalhes para quem depois se interessar por os ter, pode então consultar o nosso site. E vou começar, hoje não vamos começar por quem está em minoria, nós temos andado a adotar esta regra porque andávamos aqui indecisas por onde é que íamos começar no meio de tanta gente importante. E então eu confesso-vos que hoje foi um bocadinho ao sorteio. E Graça, saiu no sorteio começar hoje, por isso vamos começar por si, está bem? A Graça tá bem. é atualmente
A Graça é atualmente diretora de Recursos Humanos da Altice Portugal. Ela tem formação em Economia, mas tem desenvolvido vários projetos dentro do grupo no que diz respeito à cidadania, à inclusão e ao desenvolvimento de soluções. E para começarmos, Graça, ia lhe perguntar o que é para si a felicidade no trabalho? Muito bem. Eu primeiro começo só por acrescentar aqui uma nota que considero importante, é que o que referiu já é do passado, mas depois da área da cidadania que desempenhei na Fundação, eu neste momento sou responsável pelos recursos humanos da Altice. E também quero começar por agradecer o convite para participar nesta Semana da Felicidade. Eu, quando vi a pergunta, o meu primeiro pensamento foi: eu tenho alguma dificuldade em separar a felicidade no trabalho da felicidade noutros contextos, porque se eu me sinto bem profissionalmente, vou-me sentir bem quando estou com a família e quando estou com os amigos. E, por outro lado, se eu me sentir feliz na minha vida privada, provavelmente também venho satisfeita para o trabalho. Mesmo que as funções até possam não ser aquelas que eu aspirava, o que não é o caso. Não é o caso. Pronto. Acho que a felicidade é um estado que se pega nos vários contextos. Pensando em concreto no contexto profissional, para mim felicidade é levantar-nos todos os dias da semana para vir trabalhar, faça sol ou faça chuva, sem esperar ansiosamente pelo fim de semana, sem arrastar os pés à sexta-feira, ou por outra à segunda, porque à sexta é aos pinotes, sem olhar para o relógio a pensar na hora de saída, é querer fazer sempre melhor. Apesar do conceito ser bastante subjetivo e assumir diferentes significados, certamente que todos procuramos ser felizes, designadamente no trabalho. E a felicidade no trabalho, para muitos, está associada à função que desempenham, que executam, gostar daquilo que fazem, mas para outros é, por exemplo, ter um bom salário. Acho que o ambiente de trabalho, a equipa, os colegas são também fatores que influenciam bastante a nossa felicidade e o sentimento de pertença. Eu, pessoalmente, posso dizer que sou uma gestora feliz, porque me sinto realizada, muito realizada profissionalmente, porque tenho uma equipa top, porque considero que o trabalho que nós desenvolvemos na direção de recursos humanos também contribui para a felicidade dos nossos colegas e porque ser feliz também é uma escolha minha. Eu potencio os meus momentos de felicidade, mesmo quando passa aquela nuvem um bocadinho negra. Nós não estamos todos os dias felizes e com um sorriso na cara, mas cabe-nos a nós deixar passar a nuvem. Muito bem, Graça. Isso é extremamente importante. É, primeiro, haver uma escolha interna e pessoal de cada um de que realmente quer ser feliz, não é? E ser feliz é ser feliz em todas as dimensões da vida, como referiu, e muito bem. Há uma questão que me costumam colocar que é se é possível nós fazermos de um colaborador feliz quando ele não feliz no trabalho, quando ele não quer ser feliz ou não faz nada na prática para ser feliz na sua vida no dia a dia. Então o desafio é bem acrescido, não é? Porque quando a pessoa não quer, é bem complexo nós dizermos, agora sim, vais ser feliz porque nós somos uma equipa feliz, nós somos uma empresa feliz e, portanto, tu também tens que ser. De facto, a Graça explicou aqui muito bem que as coisas não são assim e tem que ser efetivamente uma escolha inicial de cada um de nós. Por isso, muito obrigada pela partilha, Graça. Vou agora passar então a palavra à Marta. A Marta é Associate Partner da EI e é responsável atualmente pela área de People Advisor Service em Portugal, Angola e Moçambique. E a Marta conta já com uma vasta experiência de mais de 20 anos na área da consultoria de organização e de recursos humanos. Marta, com certeza, com base nas suas experiências profissionais, só pegando por aí, aquilo que é felicidade no trabalho para si é algo que já conta com bastante experiência, adaptações, alterações, mudanças ao longo de todo o percurso, certo? Temos que ativar só o som. Ok, perfeito, obrigada. Novamente.
Boa tarde a todos, obrigada pelo convite para estar aqui. Falar de felicidade no trabalho é extremamente importante. Também tenho só uma nota que não, a empresa não é Ok. é EY. E o que é para mim felicidade no trabalho e como é que estas adaptações todas impactam essa felicidade. Obviamente estas diferentes experiências levam-nos a conhecer diferentes realidades e às vezes a relativizarmos uma série de coisas que tornam as pequenas coisas mais relevantes, mais importantes. E isso para mim tem sido fantástico. Sou de facto uma pessoa que gosta de conhecer novas pessoas, novas culturas, novas formas de estar e de trabalhar. A consultoria ajuda muito a isto e obviamente as diversas geografias em que trabalho também ajudam a que tenha esta oportunidade de experienciar realidades diferentes, equipas diversas. Acho que a diversidade é claramente um ponto muito forte na nossa realidade e que devemos potenciar, sendo que esta diversidade só pode ser potenciada se nós efetivamente valorizarmos cada pessoa por aquilo que essa pessoa é dentro das nossas equipas e de facto este é um dos grandes passos para a felicidade no trabalho, é nós podermos ser quem na realidade somos, podemos revelar um bocadinho do nosso eu, não andarmos em permanência com uma capa de super-herói de trabalho. Raramente os encontramos, apesar deles, eu acredito piamente que eles devem existir e existem entre nós. Em vários momentos nós nos cruzamos com pessoas que demonstram ter os seus próprios superpoderes e isso também é valorizar os trabalhadores e reconhecê-los por esses, às vezes não tão super, mas esses poderes que toda a gente tem. Nós, enquanto equipas de recursos humanos, devemos potenciar e puxar para cada um dar o melhor de si. E, de facto, tanto a nível interno, nas equipas com quem trabalho, como naquilo que fazemos junto de clientes, onde procuramos ajudar as empresas a desenvolver esta área através de programas de cultura organizacional, de programas de well-being, de bem-estar. No fundo, a felicidade é de facto o bem-estar e, como a Graça disse há pouco, tentando perceber, em primeiro lugar, o que é felicidade para cada pessoa, porque só ouvindo aquilo que cada pessoa considera ser fator fundamental para a sua felicidade é que nós conseguiremos desenhar programas que possam ser suficientemente alinhados com aquilo que é a realidade das nossas empresas, às vezes as diversas realidades que temos dentro das empresas, porque há muitas e diferentes, e de facto ouvindo as pessoas, ouvindo os trabalhadores, temos essa informação fundamental para desenvolvermos então programas que vão ao encontro desses fatores e de facto conseguir desenvolver estes programas é também um fator de felicidade para mim pessoalmente enquanto profissional. Muito obrigada por toda a partilha. Eu ia perguntar-lhe assim o que era a felicidade para si, mas a Marta já respondeu. E depois também, e vamos explorar um pouco mais isso, que é perceber precisamente como é que, enquanto consultoras, depois levam esta felicidade que vivem internamente para os vossos clientes, mas já lá vamos então, Marta. Vou passar, entretanto, aqui a palavra à Susana. A Susana é diretora nacional de recursos humanos da El Corte Inglês, onde trabalha já há mais de 20 anos, e a verdade é que ela começou como administrativa de recursos humanos
e fez todo um percurso, passando pelas várias etapas até à função e ao cargo que ocupa hoje. E também é muito interessante nós percebermos a perspectiva de alguém que tem este percurso tão particular dentro de uma única empresa sobre aquilo que é a sua perspectiva de felicidade no trabalho. Por isso, Ana, a minha questão para si também é esta. Se tivesse que definir felicidade no trabalho para si, de que forma é que o faria? Antes de mais, boa tarde, obrigada pelo convite Marina e Liliana. Eu penso e concordo com as palavras da Graça. Para mim, a felicidade no trabalho não distingue a felicidade do trabalho da felicidade da vida profissional. Acho que é um estado, é uma forma de estar na vida. Eu, por natureza, sou muito prática, sou muito bem disposta e gosto de tudo em pequenas coisas, porque eu posso olhar para o mar e ficar a olhar e deleitar-me e ser feliz ao olhar para o mar, como posso estar a tirar fotocópias e ser feliz a tirar fotocópias. Ou seja, acho que este estado de felicidade depende realmente de cada pessoa, mas está interligado com o trabalho e com a vida pessoal, isso acima de tudo. No meu dia-a-dia, como eu disse, tento promover esta felicidade a todas as pessoas que me rodeiam, tento dar o exemplo pelas minhas atitudes e tento contagiar esse sentimento de emoção positiva que acho que eu consigo fazer, especialmente na nossa equipa de recursos humanos, que temos o melhor trabalho do mundo, porque cabe-nos a nós definir estratégias para a felicidade dos nossos colaboradores, que são cerca de 3.000, em várias unidades de negócios espalhados pelo país, que nem sempre é fácil, mas depois criamos aí outras dinâmicas, como embaixadores da felicidade, que isso depois poderemos falar mais para a frente, dando exemplo. Mas, por outro lado, também não podemos deixar de olhar para os fatores dentro do contexto de trabalho que as pessoas valorizam e que podem as tornar mais felizes, que podem ser, como também já foi referido, o ambiente de trabalho, o espírito de equipa, as relações, o reconhecimento, o desenvolvimento profissional, o respeito, o salário emocional também, e uma coisa que foi muito nos últimos tempos, que é o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Também, como já disse a Marta, acho que temos de avaliar cada uma das nossas pessoas como um indivíduo e tentar perceber e fazer o melhor para cumprir com as expectativas que eles têm em relação ao fazer feliz, não é? Como um indivíduo e não como coletivo, que o coletivo... Muito obrigada, Sânia. Foi aqui um bom apanhado tudo aquilo que já tinha sido dito. Por isso, muito obrigada, então, por o fazer. E agora, por último, mas não menos importante, vou introduzir o nosso convidado, Ricardo Parreira, que quase que dispensa apresentações da minha parte, porque de facto tem sido um líder super inspirador no que diz respeito à felicidade no trabalho e à promoção do bem-estar, da qualidade de vida e da saúde dos seus colaboradores. Ele é CEO da PHC Software e tem uma vasta experiência já na área da liderança, no desenvolvimento de projetos, que já conta com cerca de 30 anos e, portanto, acredito que tem aqui imenso para acrescentar a este painel, com partilhas, com experiências, com ideias práticas. Vamos começar por saber, Ricardo, o que é que para si é felicidade no trabalho? Bem, primeiro que tudo, obrigado, Liliana. Obrigado, acima de tudo, por terem este tipo de iniciativa, porque o mundo da gestão às vezes não lida bem com a felicidade e eu tenho vindo a tentar desmistificar esse tema e, portanto, este género de iniciativas é ótimo porque ideias na prática de como é que se trabalha este género de temas é muito, muito interessante. O que é a felicidade? Eu vejo muita felicidade no trabalho relacionada com a felicidade em tudo na vida. E o trabalho tem um impacto emocional gigante sobre nós todos. Então eu costumo dizer que a minha maior preocupação com a felicidade no trabalho é o que nós chamamos na PHC a atitude para a felicidade. Ou seja, nós acreditamos que a felicidade depende de cada um. Em Portugal costuma-se muito dizer, se a empresa me der um aumento, se o governo fizer alguma coisa, atribuímos muito a nossa felicidade a outras pessoas. Se o meu chefe... E nós na PHC acreditamos que não, que a felicidade depende de cada um, das decisões que toma, da forma como encara as coisas. A Graça abriu logo com uma ideia de que a felicidade é uma escolha minha.
E eu estou totalmente de acordo. A Marta disse a felicidade é diferente para cada pessoa, e é totalmente verdade, não é? A Susana disse depende de cada pessoa, portanto, este painel está todo alinhado neste conceito de que a felicidade depende de cada um. Então nós na PHC, baseados nesta ideia, e também para tentar contrariar a ideia de que a minha felicidade depende de alguém, ou depende da minha mulher, ou depende de alguém, nós até damos formação sobre isto, sobre a atitude para a felicidade. Nós procuramos promover áreas como o otimismo. Nós damos aulas de otimismo na PHC. Portanto, focamos muito a tua felicidade, primeiro que tudo, depende de ti. Mas depois fazemos uma coisa que eu acho interessante, que é separar a felicidade da infelicidade. E enquanto que a felicidade nós acreditamos que depende do próprio, depende de encontrar uma empresa em que os seus objetivos estão alinhados com os da empresa, que o seu propósito está alinhado com o da empresa, que os seus valores se encaixam no que a empresa é, mas a infelicidade já pode depender muito das circunstâncias, pode depender do chefe. Eu costumo dizer, de facto, que a felicidade depende da pessoa, mas a infelicidade dela pode depender muito do chefe. Se tivermos um líder microgestão, um líder demasiado diretivo, um líder que simplesmente embirra com a pessoa, isso pode provocar uma infelicidade incrível. E então nós, na PHC, trabalhamos muito este lado da infelicidade no trabalho. De como é que os líderes, na prática, podem dar cabo de uma pessoa. E damos formação a eles, damos muitos exemplos, inclusive avaliamos, a nossa avaliação dos líderes é muito centrado em determinados skills e determinadas competências que, se não tiverem, não vão contribuir, ou aliás, vão contribuir para a infelicidade da sua equipa. Tudo isto... Ricardo... Porque... Diga, Liliana, diga. Não, Costa, pode continuar. Eu ia só fazer uma pergunta acrescida a esta, que é, percebemos perfeitamente que é importante a questão da felicidade, mas especificamente para a PHC, porque é que é tão importante investirem? Porque isto não é só fazer coisas, isto implica planeamento, implica tempo, implica energia, implica investimentos financeiros para que estas formações aconteçam, para que as pessoas desenvolvam as suas competências, nomeadamente as happiness skills que hoje em dia são tão faladas, não é? E porquê que a PHC e porquê que o Ricardo, na pessoa de líder de topo, digamos assim, da PHC, perspectivou que era importante fazer este investimento? Porquê que não investiram noutra coisa qualquer, não é? Essa pergunta é interessantíssima e que era exatamente aí que eu ia terminar a minha intervenção, para também não falar demais. Eu sou gestor, portanto, eu não sou formado em psicologia, portanto, eu nunca, apesar de adoro psicologia positiva, adoro esses conceitos, mas não é a minha formação de base. Então, eu sempre olhei muito para a felicidade na ótica da produtividade. E eu acredito acima de tudo que a felicidade é lucrativa. Ou seja, que este investimento, e nós na PHC investimos energia, investimos dinheiro, investimos mesmo a sério na felicidade das pessoas. Por uma razão base, uma razão racional, que é a felicidade é lucrativa. Há estudos que dizem que uma pessoa mais feliz produz mais 10%. Mas a parte interessante é que uma pessoa infeliz pode produzir menos 37%, ou menos 40% à volta disso. O que significa que estamos a falar de 50% de diferença entre uma pessoa infeliz e uma pessoa feliz. Esta é de diferença na produtividade. Se nós pensarmos que as empresas são muito o resultado do que são as pessoas e a produtividade das pessoas, principalmente neste mundo da knowledge economy e knowledge workers, que é onde a PHC está, a felicidade assume um papel
impressionante, não é? Este conceito da felicidade lucrativa tem sido até o conceito quando eu falo com gestores que eu tento levar, porque um gestor que não... O gestor conservador, o gestor em que as pessoas, se não andarem de gravata é porque estão muito à vontade. Se houve-se uma gargalhada na empresa, quer dizer que estão todos na balda, e esse gestor só é convencido se acreditar que, por outro lado, a felicidade é lucrativa. E essa é a razão número 1. A razão número 2 é porque eu, pessoalmente, acho muito mais divertido trabalhar numa empresa em que as pessoas são felizes, dado que estou lá a maior parte do tempo acordado, portanto, há também esse ponto que é, não há nada melhor do que trabalhar num bom ambiente, num local onde, de facto, a gestão e a liderança é descontraída, mas que atingimos resultados. Eu até escrevi um livro só com as dicas para se conseguir isto nas empresas. Porque é muito mais divertido trabalhar e viver se tivermos esse ambiente descontraído, esse bom ambiente, centrado nos resultados, é verdade, temos de ser pró, mas podemos ser altamente descontraídos. E é isso que nós temos vindo a trazer para a PHC. A PHC está no top das empresas mais felizes em Portugal, está no top das melhores empresas para trabalhar, mas acima de tudo é uma empresa com 31 anos que nunca deu prejuízo e bate recordes de vendas há 5 anos. Portanto, temos a parte descontraída, mas também temos a parte pró, e eu acho que é uma maravilha trabalhar numa empresa assim, e é por isso que eu gostava que mais empresas acreditassem nisso, porque acho que íamos pôr as empresas a produzir mais e a ter melhores resultados, e com isso o país até ia melhorar. É isto, Liliana, é isto que eu penso. Muito obrigada pela partilha, Ricardo, porque é precisamente isso. A felicidade, quando é levada a sério, acaba por ter benefícios muito grandes, quer para os próprios colaboradores da empresa, quer para a empresa em si, obviamente, porque as empresas são feitas de pessoas. E aproveitando aqui esta dica, digamos assim, esta deixa de que as empresas são feitas de pessoas, eu vou lançar a pergunta à Graça sobre, como diretora de recursos humanos de uma grande empresa, quais é que são os seus principais desafios? Porque com certeza lida com pessoas muito, muito diferentes, em diferentes setores, em diferentes áreas, em diferentes equipas, com perfis, necessidades e interesses também eles diferentes. Então, que tipos de desafios é que encontra no seu dia-a-dia para que esta felicidade no trabalho e fora dele efetivamente aconteça? Eu começava por referir que nós acreditamos que há 2 pressupostos que influenciam e têm influenciado as nossas políticas ao nível da gestão de recursos humanos. Primeiro, que a felicidade não é apenas uma mera sensação de prazer, é um sentimento também de realização e que se alcança, agora filosofando um bocadinho, e eu por acaso até nem sou de filosofias, mas alcança-se muito no interior do indivíduo, através do autoconhecimento e da reflexão. E há aqui um pensador que eu gosto bastante de algumas frases, o Dalai Lama, que defende que a autorreflexão e a serenidade são os caminhos para atingir a felicidade. E o Ricardo referiu que até tem ações de formação para desenvolver esta predisposição para a felicidade, e de facto eu acho que estas ações são importantes dentro das organizações e também compete aos líderes validar e verificar quem são os seus colaboradores que se calhar precisam de alguma ajudinha. Pronto, porque nós não somos todos iguais. Pronto. Por outro lado, e o Ricardo também, a Liliana referiu que falou em planeamento de diversas ações. A felicidade no trabalho não acontece simplesmente, é uma estratégia planeada. E nós, ao nível dessa estratégia, atuamos de formas diferenciadas. Uma empresa como a Altice, que tem um contexto geracional bastante diversificado quanto à faixa etária, nós somos uma empresa muito antiga, que resulta da fusão de outras tantas empresas, da Marconi, dos TLP e por aí fora. Temos funções muito diversificadas, temos uma dispersão geográfica grande
e desafios de negócio muito ambiciosos num contexto altamente concorrencial. E para nós é extremamente desafiante, eu diria que é talvez o nosso principal desafio a nível de liderança no que respeita a recursos humanos, alinhar os valores pessoais dos nossos colaboradores com os valores organizacionais, porque nós de facto somos muito diferentes, somos muito e muito diferentes. E para apoiar esta necessidade de aproximar a nossa forma de estar particular e pessoal com os valores da organização, nós trabalhamos a proximidade, o conceito de proximidade. E como é que fazemos? Já que esta iniciativa hoje é da teoria à prática, eu gostava de partilhar com os ouvintes algumas práticas que nós desenvolvemos na Altice. Designadamente, isto que eu vou dizer não é nenhuma novidade, muitas empresas grandes têm, são os consultores de RH, os HRBPs, que são elementos da direção de recursos humanos que acompanham os colaboradores quase ao longo de toda a sua vida, desde que entram até que saem. E nós, no desenho destes processos, podemos pensar na felicidade desde o momento do acolhimento de um novo colaborador, porque ele vai ser um embaixador da nossa empresa, e se ele for bem acolhido, e se logo à partida vestir pelo menos uma manguinha da camisola, é meio caminho andado para falar bem da empresa onde ele está. Mas, por outro lado, também queremos tratar bem aqueles que saem, porque eles não deixam de ser embaixadores porque decidem abraçar outros projetos, é normal. Portanto, nós queremos tratar bem em todo o ciclo de vida do colaborador, desde que entra até que sai. E depois, para nós é muito importante, a nível da proximidade, a comunicação, a forma como nós comunicamos com os colaboradores. Nós temos algumas iniciativas uma delas eu gosto muito, que é o A Conversa Com. Sim, também já existe noutras empresas, mas eu agora estou a falar da minha. A Conversa Com os administradores, cada administrador, nós temos 7 administradores, incluindo o CEO, e nós, uma vez por mês, convidamos os colaboradores que se inscrevem para falar, ou para o pequeno almoço, ou para almoçar, e para falar. E os colaboradores colocam as perguntas que bem entendem ao administrador, e é uma conversa muito aberta, muito fluida. E esta iniciativa tem sido bastante valorizada pelos colaboradores, porque numa empresa com 7.700 pessoas, qualquer colaborador poder chegar à administração é obra. Pronto. Por outro lado, outra iniciativa que eu também gosto particularmente, Next Generation Comex. O que é isto? São 7 jovens selecionados de diferentes direções, que eles mesmos fazem de sombra de cada membro da administração. E para quê? Para levarem ideias novas, porque jovens que nem sequer são chefias têm uma forma diferente de pensar e de agir, e com a sua forma diferente fazem chegar ideias criativas e originais à administração. E depois temos diversas iniciativas de convívio, como as festas de Natal, que existem na maior parte de empresas. Infelizmente, este ano, provavelmente, as festas de Natal serão, se calhar, não vão existir, ou pelo menos noutros moldes. Temos 2 bandas. Não sei se quem se diverte mais é quem ouve as bandas da empresa ou quem canta e quem toca, mas é uma forma muito interessante e muito alegre de comunicar com a empresa e com os nossos colegas. Temos uma plataforma na intranet que se chama My Altice, em que, além de nós comunicarmos eventos internos e externos, os próprios colaboradores também podem comunicar e colocar as suas ideias, partilhar no fundo. Em relação à liderança pelo exemplo, eu gostava de referir que não são só palavras, isto não devem ser só palavras, mas procuramos ter uma gestão flexível. Eu digo procuramos porque com certeza que não somos todos iguais e não somos todos flexíveis. Pronto. Mas de facto procuramos desenvolver aqui uma liderança flexível,
procuramos, e quando digo liderança flexível ou flexibilidade na gestão de recursos humanos, não me refiro só à flexibilidade horária que nós temos, mas também a permitir aos colaboradores, quando não estão felizes e satisfeitos com a sua função, permitir a mobilidade interna. Claro que neste momento é difícil a mobilidade interna, porque as empresas não estão numa fase de recrutamento e, portanto, se há um colaborador que sai de uma área para outra, provavelmente abre ali uma lacuna na área de onde sai. Mas, de qualquer forma, é algo que contribui para a felicidade dos colaboradores. Como estamos a falar em liderança, é claro que a possibilidade desta mobilidade interna também depende muito do mindset dos líderes, porque muitas vezes não posso, ele para mim é imprescindível, este não pode sair. E, no entanto, temos outros, se ele quer sair, deixá-lo sair. Se calhar ele é mais feliz noutra área onde quer ir, deixá-lo ir. Pronto, portanto, depende também muito do pensamento e do mindset dos líderes. Estamos a procurar ter uma cultura de feedback contínuo, mais uma vez digo procurar, porque também sabemos que nem todas as chefias são líderes. Há alguma dificuldade, por vezes, em dar feedback às equipas, mas é um caminho que estamos a desenvolver. E, finalmente, outra área que eu gostava de referir é a área mais propriamente dita de responsabilidade social, o WeCare, como nós designamos. Nós temos várias iniciativas que demonstram a preocupação da empresa com, e já hoje foi aqui referido, com a qualidade de vida e com o balanço entre a vida profissional, pessoal e familiar. Nós damos dias de férias extra, nós celebramos a antiguidade dos colaboradores. Quando fazem 20, 25 e 30 anos, damos mais dias de férias. Nós praticamos, como eu referi, horários flexíveis. Temos a política do work at home. Muito antes da questão do Covid, nós já permitíamos aos colaboradores que ficassem em casa quando assim o entendessem, obviamente, com o acordo da chefia, alguns dias por semana ou alguns dias por mês. E temos também as hot desks. O que é isto? Nós podemos trabalhar certos dias fora do nosso próprio local de trabalho, noutro edifício. A Altice está espalhada por todo o país. Por exemplo, se eu tenho uma reunião no Tagus Park e eu moro em Linda a Velha, nesse dia fico-me pelo Tagus Park. E depois temos também muitas iniciativas dirigidas aos filhos dos colaboradores. Temos uma colónia de férias, os ATLs, que este ano também não foi possível concretizar, bolsas de estudo, e temos também uma iniciativa, esta mais inovadora, que se chama Altice Summer Experience. E o que é isto? No mês de julho, aconteceu em 2019, este ano não aconteceu, mas acontecerá seguramente para o ano, no mês de julho, os filhos dos colaboradores que terminam o 12º ano podem vir durante um mês para a Altice, escolhem a direção onde querem estagiar, é um estágio académico, e nós designamos o programa da Altice Summer Experience porque é no verão, e lançamos o mote de só eu sei porque é que não fico, ou porque é que não vou para a praia. E a dizer só eu sei porque é que não fico em casa, mas isso é o Sporting. Aqui é só eu sei porque é que não... só eu sei porque é que não vou para a praia. E para os jovens é uma primeira experiência profissional muito interessante. E os pais sentem muito orgulho da empresa facilitar esta aprendizagem para os seus filhos. Portanto, é um win-win. Todos estes programas têm um propósito comum, que é, no fundo, criar uma cultura Altice. E nesta cultura é essencial a proximidade para permitir esta melhor qualidade de vida dos nossos colaboradores. Agora, naturalmente que a forma como cada colaborador valoriza estas medidas e se envolve não é homogénea. Por muito flexível e abrangente que sejam os nossos programas de responsabilidade social, de benefícios, de proximidade, há sempre espaço para melhorarmos e estamos atentos às sugestões dos colaboradores.
Muitíssimo obrigada, Graça, uma resposta super completa, porque é precisamente isso. Existem desafios, mas tem uma panóplia de situações já pensadas precisamente para fazer face a esses desafios, porque desafios vão existir sempre na nossa vida, no nosso dia a dia, seja no trabalho ou fora dele. E pegando aqui um pouco nesta ideia, eu vou passar a palavra à Marta. Há pouco ficamos aqui com a ideia e agora gostava que a Marta pudesse concretizar um pouco melhor, precisamente de que forma é que na empresa esta ideia e esta cultura de felicidade é passada dos colaboradores internos para aqueles que são os clientes, ou seja, dos clientes internos para os clientes externos, até porque atuam em países culturalmente com bastantes diferenças, não é? Porque temos aqui o caso de Portugal, de Angola, de Moçambique, que culturalmente também já por si só são países muito diferentes e, portanto, se nós estamos aqui a dizer que isto varia a felicidade de pessoa para pessoa, quanto mais varia com culturas diferentes, com realidades políticas e financeiras, muitas vezes elas também diferentes, e por isso pedi à Marta que partilhasse aqui um pouco connosco como é que promovem esta felicidade e esta cultura de felicidade internamente e a passo... Que é liderada pela minha colega Teresa Freitas, e muito bem liderada. Tem uma série de programas flexíveis também, e de bem-estar para os colaboradores, e temos também a auscultação aos colaboradores internamente, e isso de facto tem permitido uma promoção de uma experiência muito positiva. Eu, enquanto colaboradora, é o que sinto. E portanto, isto, o que é que a UI faz internamente, e obviamente haveria muito mais para relatar. O que fazemos com e para os clientes. Mesmo em culturas diferentes, a verdade é que quando falamos de uma cultura de felicidade, há aqui alguns aspectos que são fundamentais. O Ricardo disse que um mau chefe pode dar cabo da felicidade de uma pessoa, e isso é uma questão que nós temos muito presente, e portanto uma das questões que desenvolvemos, porque efetivamente há uma cada vez maior noção da relevância da capacitação das pessoas enquanto líderes, são programas de desenvolvimento de lideranças transformativas, lideranças para a era digital. Tudo isto são questões extremamente importantes para alinhar com a cultura organizacional, para alinhar com aquilo que são as novas realidades de trabalho. Nós passamos agora nos últimos meses, vivemos em muitas empresas uma transformação muito significativa com a passagem para o teletrabalho, e a verdade é que é preciso capacitar os líderes para liderar equipas presenciais, mas também equipas remotas, ou as equipas híbridas, que são parte presencial, parte remota, umas em rotação, etc. Como é que nós conseguimos, efetivamente, fazer aqui o upskilling da nossa liderança para dar resposta a estes novos desafios? Por outro lado, mesmo sem estes novos desafios, os programas de desenvolvimento de liderança são fundamentais. O alinhamento das lideranças com a cultura, a consciência de que o papel do líder é efetivamente um papel preponderante na felicidade do colaborador, e a felicidade, não só a felicidade no trabalho, na felicidade como um todo, porque, como a Susana e a Graça também referiram muito bem, é indissociável. Se eu for profundamente infeliz, tiver de facto uma experiência de trabalho muito negativa, muito dificilmente conseguirei ser uma pessoa feliz, mesmo que tenha muita vontade de o ser, e portanto é fundamental que os líderes tenham esta consciência do seu papel, no desenvolvimento das suas equipas, no seu papel enquanto motores da cultura da organização. Portanto, uma cultura não existe se os líderes não a veicularem
para as equipas e para as pessoas. Portanto, estes programas são fundamentais. Obviamente trabalhamos também programas de transformação cultural. Há uma série de empresas que querem rever os seus valores, rever a sua forma de estar, exatamente neste sentido da maior flexibilidade. E obviamente aqui encontramos nas diversas geografias empresas com estádios de maturidade diferentes e portanto, os programas não são pronto a vestir, são alta costura e, portanto, nós olhamos para cada uma das empresas, percebemos o estado em que a empresa está hoje, percebemos e às vezes ajudamos a definir aquilo que é o estado desejado futuro e qual é o caminho que podemos percorrer para lá chegar. E este caminho pode passar por diversas abordagens a nível da flexibilização de horários, da flexibilização de compensações, de programas de desenvolvimento de liderança. Mais uma vez, é fundamental em qualquer programa dentro desta temática, é fundamental ouvirmos as pessoas, porque efetivamente para tornarmos as pessoas felizes nós temos de saber o que é que para este conjunto de pessoas vai resultar e outro conjunto de pessoas poderão ser coisas completamente diferentes. Portanto, é sempre o diagnóstico é sempre um ponto de partida fundamental. Depois, obviamente, os programas de well-being, os programas de bem-estar, que têm a ver com uma perspectiva do colaborador, não só enquanto trabalhador e, portanto, na sua vertente de trabalho, mas uma perspectiva mais holística, em que a empresa assume aqui um papel de apoio mais global, onde há aqui um apoio, por exemplo, em termos de gestão de finanças pessoais, de forma a que as pessoas tenham aqui uma noção mais clara do que pode ser uma gestão mais eficiente na sua economia doméstica, as questões de indicadores de saúde, que nesta fase que estamos a passar são fundamentais. Vivemos numa fase em que as pessoas estão a passar períodos de incerteza muito grandes a vários níveis, e estes períodos de incerteza têm impactos na nossa saúde, têm impacto no nosso bem-estar global, nos nossos ciclos de sono, nos nossos padrões de ansiedade e de irritabilidade, e isto deve ser visto de forma holística e, portanto, estes programas de bem-estar, de well-being, são de facto programas muito, muito relevantes para se desenvolverem atividades mais direcionadas. No fundo, aquilo que nós queremos criar, e é também um programa que desenvolvemos, e a Graça também falou deste aspecto, é uma experiência do colaborador em todo o seu ciclo de vida que seja o mais positiva possível. E, portanto, isto depende de uma série de fatores. Alguns deles tão simples como a forma como nós interagimos a nível administrativo com a empresa, a facilidade de acesso a determinadas questões ou de resolução de alguns temas muito prementes, uma declaração, a marcação das férias, que são questões muito administrativas, mas que podem influenciar, de facto, a experiência do colaborador, nomeadamente quando são experiências negativas. Quando são experiências positivas, nós passamos por elas e não as valorizamos por aí além, mas quando as experiências são negativas, efetivamente, são penosas e, portanto, acabam por nos influenciar bastante mais. Portanto, este percurso da experiência do colaborador deve ser olhado nas várias fases do ciclo de vida, desde o onboarding, aliás, antes do onboarding, desde o contacto enquanto candidato, qual é a experiência que o candidato tem ao lidar connosco enquanto potencial futuro empregador, passando pelo onboarding, passando pelas questões dos processamentos, das avaliações de desempenho, dos feedbacks, das questões
de evolução de carreira, até de facto chegar à fase do desligar entre o colaborador e a empresa, e de se tornar os alumnais, como costumamos dizer, porque efetivamente a pessoa é importante em todas estas fases. Só regressando à EY, para dar o exemplo, o slogan é não importa quando entras ou quanto tempo ficas, a experiência da EY é uma experiência para durar a vida inteira. E no fundo é muito isso que nós queremos também passar para os nossos clientes, enquanto felicidade no trabalho. Perfeito, Marta, super completo e acho que é mesmo isso. Muitas das vezes nós achamos que a felicidade no trabalho é uma coisa, mas a verdade é que as dimensões da nossa vida são tantas quanto aquelas que nós damos importância, e por isso ter em conta tudo isso, todo esse leque de respostas numa consultora para poder também ofertar isto aos seus clientes é muito, muito importante, e por isso também fazem o trabalho que fazem, não é? Porque têm em conta todas estas questões, e isso obviamente é um fator diferenciador. Vou agora passar a palavra à Susana, para ela partilhar aqui connosco, porque já que a Susana tem um percurso interno dentro do El Corte Inglês muito, muito vasto, com certeza que todos estes aspectos de cultura organizacional que nós temos estado aqui a falar têm sofrido oscilações ao longo de todo este tempo, porque as pessoas vão entrando, as pessoas vão saindo, vai vindo energia nova, os desafios externos vão surgindo, nós vamos precisando de pessoas com novo know-how. Jânia, gostava que partilhasse connosco de que forma é que estas mudanças têm influenciado a felicidade organizacional que se vive dentro do El Corte Inglês, e de que forma, na prática, é que a liderança também tem lidado com estas oscilações para se adaptar e continuar a promover uma experiência ao colaborador que ele se orgulhe de ter e deseja manter ao longo dos tempos. Obrigada, Liliana. Bem, eu até podia começar a brincar, de dizer que sou do tempo em que não tínhamos liberdade para exprimir, podíamos nos exprimir, mas às vezes não nos davam um feedback sobre as ideias que propunhamos. Bem, passei por todas as fases dentro da empresa, foram 20 anos, acho que fomos evoluindo, e eu estou nesta posição há cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos, e acho que posso falar daí quase do choque cultural, que não é um choque, porque tem que ser feito de forma construtiva e com calma, porque as pessoas não estão preparadas para a mudança, e posso explicar um bocadinho a experiência do que é que eu sentia que era necessário fazer e o que é que fiz e o que estou a fazer, porque ainda há muita coisa que ainda está em prática. A nossa primeira abordagem foi tentar perceber o que é que as nossas pessoas queriam, porque as pessoas estavam também como eu, temos várias gerações cá dentro, mas estou a falar dos mais velhos ou os mais veteranos, já estavam, o que é que ainda esperavam da empresa depois de 20 anos ou depois de 15 anos, o que é que ainda podiam esperar de nós. E então recriámos um grupo que estava um bocadinho adormecido, que eram os embaixadores, que são os nossos embaixadores, que é um grupo recreativo, e que no fundo, que a gente agora chama os embaixadores da felicidade, que acabam por ser um termómetro em todas as áreas para conseguir chegar a todo lado e serem eles a pessoa de contato para nos informar como é que está o ambiente ou o que é que, no fundo, os colaboradores precisam, ou que esperam, ou que querem que a empresa faça. Começou tudo por aqui. Fizemos uma lista enorme que ainda hoje a tenho, e vamos ver o que é possível fazer a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, e o que é que implica custos de investimentos, porque há algumas coisas que podem ter que necessitar de mais investimento. Depois disso criámos, ou seja, nós somos uma empresa muito tradicional, muito hierarquizada, muitos chefes, como também já a Marta e a Graça comentou, nem todos os chefes são iguais. Se durante muitos anos as pessoas estavam vocacionadas para os objetivos, não é, de um momento para o outro, agora que dizemos, tratem das vossas pessoas e das vossas equipas com carinho, isto tem que ser um bocadinho trabalhado, e então uma das coisas fundamentais que foi necessário fazer foi alterar a forma de comunicação na empresa, ou seja, nós percebíamos que a mensagem transmitida na direção, nos boards,
não era a mesma que chegava às pessoas. E então fizemos ainda não tínhamos uma app interna de comunicação, onde as mensagens dos CEOs ou dos diretores ou de alguma informação institucional vai igual para toda a gente e toda a gente tem acesso, além de que depois toda essa app serve para fomentar toda uma série de iniciativas que temos, desde apresentar os colegas de um supermercado de Coimbra, explicar o que é que fazem, quem são, muito com a vertente familiar e pessoal. Nós estamos muito preocupados em saber o que é a pessoa e não só as tarefas que fazem, isso já sabemos há muito tempo as tarefas que fazem, e temos estado a trabalhar muito neste sentido. Uma das coisas que o Covid nos trouxe e o confinamento foi também criar uma série de webinars que ainda os mantemos hoje e vamos manter sobre várias temáticas que as pessoas pediram, ou seja, as pessoas pedem, pode ser desde ginástica, culinária, a uma leitura de um livro, a uma área de psicologia, sustentabilidade, inclusão, ou seja, uma série de coisas. Temos várias temáticas mensais que apresentamos, sessões, temos geralmente 2 sessões por semana, e os colaboradores, um pouco parecido com o que estamos a fazer agora, têm a possibilidade de ver online ou depois visualizar depois consoante os horários de trabalho. E tem sido engraçado a forma como nos conseguimos unir com estas sessões e conhecer um pouco, porque é tudo feito por colaboradores, geralmente tirando quando vem algum psicólogo que é convidado, há convidados externos, mas geralmente é quase tudo feito internamente por colegas. Isto por um lado, e esta comunicação e esta agilidade, isto foi uma das coisas que fizemos. Também criámos, por outro lado, uma incubadora de ideias, que é um grupo onde de jovens, estas novas gerações, que também chegavam à empresa e tinham muitas ideias, e que às vezes não eram postas em prática, e demos a oportunidade de desenvolver projetos e apresentá-los e colocá-los em prática. Há muitos benefícios que são muito parecidos com o que a Marta e a Graça transmitiu, que acho que não faz sentido estar a repetir, porque se isto é uma experiência para outras empresas poderem repetir, estou a tentar pegar no que seja diferente. Há uma coisa que também estamos muito preocupados e focados este ano, que é na qualificação dos nossos colaboradores, ou seja, nós permitimos e fizemos um acordo com a ANCAP, e durante o ano passado tivemos todos os nossos colaboradores em horário laboral a terminar o 9º ano e o 12º ano. Vamos fomentar isso, vamos continuar, vamos entregar, tínhamos uns diplomas para entregar este mês, mas que foi cancelado o evento por estas medidas de contingência, entretanto já saiu um decreto de lei que autoriza, por isso vamos marcá-lo outra vez, mas é uma coisa que queremos fomentar na empresa e continuar, além do 12º ano, fomentar as pessoas a continuarem com os estudos, que é importante, o conhecimento, o saber. Incentivamos muitas vezes as pessoas a fazerem cursos que não têm nada a ver com a sua área, ou seja, uma coisa é um investimento na formação profissional, outra é o que é que a pessoa espera até para o seu dia-a-dia. Nós temos pessoas que estão na área da venda e que estão a vender e registrar produtos, que têm formações especializadas na sua área, mas que depois vêm fazer um curso de Excel ou de mandarim ou de outra coisa qualquer porque querem aprender coisas diferentes. Temos essa possibilidade também de o fazer. No fundo, estamos a trabalhar para o indivíduo, para a felicidade do indivíduo, que é diferente, como falámos, cada um vê a felicidade de forma diferente, e depois, como é óbvio, e como dizia também o Ricardo, isso faz com que sejam mais produtivos e nota-se depois na felicidade, porque vendem mais e todos temos a ganhar com isso, não é? Assim, de forma resumida, é isto. Perfeito, Susana. Acho que a ideia geral passou perfeitamente e se percebeu aqui de que forma é que têm investido nos relacionamentos, na qualificação, no crescimento pessoal, no crescimento profissional, tudo aquilo que no fundo são os fatores que acabam por influenciar a própria felicidade dos colaboradores. E agora, antes de terminarmos, eu não podia obviamente deixar passar esta oportunidade sem passar aqui a palavra ao Ricardo e lhe pedir só que partilhe connosco 3 dicas, 3 ideias a líderes que nos estejam a ver, para passarem efetivamente tudo aquilo que acaba por estar um pouco na teoria
e colocar em prática. O Ricardo escreveu um livro que se chama Gestão Descontraída, mas Profissional, e, portanto, quem quiser saber para além, mais do que estas 3 dicas que ele agora vai partilhar connosco, depois pode adquirir o livro dele. Mas, para já, para aguçar aqui a curiosidade e também matar aqui alguma... a expectativa das pessoas que nos estão a assistir relativamente a levarem daqui ideias práticas para concretizar assim que possível nas suas empresas, ele então pedir que partilhasse connosco aquelas que acha que podem ser as ideias, as dicas, as estratégias e as práticas que, de uma forma relativamente simples, os líderes podem efetivamente passar de todo este conceito mais teórico para a prática e assim desenvolver uma cultura organizacional que promova a felicidade. Obrigado, Liliana, obrigado por promover o meu livro. Eu escrevi o livro só para partilhar as ideias, mas pronto, agradeço sempre que alguém fala um livro, porque se mais pessoas aproveitarem essas ideias, melhor isto vai ser tudo. 3. Eu, enquanto estava aqui a ouvir as caríssimas colegas de painel, fui começando a tomar nota do que é que nós fazemos na PHC, que é giro. Porque, de facto, nós somos uma empresa pequena, somos só 200 pessoas, mas também temos escritórios em 5 países, que significa que também temos a questão da diversidade. E, de facto, a forma como nós pensamos, e eu penso, é como cada um gosta das suas coisas. E então o que eu procuro é expor todos a uma panóplia muito grande de uma série de coisas. E cada um escolhe o que quer. Por exemplo, nós temos uma preocupação grande. Talvez a primeira coisa que eu recomendasse aos líderes era profissionalizar a cultura. Muitas vezes nós pensamos que a cultura da empresa está clara para todos. O que é que são os valores da empresa? Na prática está claro para todos, e não aqueles que estão escritos no site ou que estão escritos na parede da empresa. E nós seguimos o caminho de profissionalizar. Escrevemos tudo, as nossas avaliações são à volta dos valores, até as nossas brincadeiras são às voltas dos valores. Os líderes são avaliados pelas pessoas, na medida em que os valores são cumpridos ou não. Para cada valor temos o que é que são os do's e os don'ts, ou seja, os comportamentos ok e os comportamentos não ok. E estes comportamentos até foram definidos pelos próprios PHCs dentro de todos os nossos valores. Por isso, a primeira, claramente, profissionalizar a cultura. Depois há uma série de mini coisas que se pode fazer na área do fazer as pessoas sentirem-se bem. A Graça falou há pouco do autoconhecimento, é vital para a nossa felicidade, e eu concordo totalmente. Uma das coisas que mais promove o autoconhecimento é a meditação. Então nós temos sessões de mindfulness, todas as semanas temos instrutores de mindfulness a fazer mindfulness para quem quiser na PHC. Alguns aderem, outros não, mas hoje em dia já temos uma série de pessoas regularmente a ter mindfulness. E muitas vezes nós pensamos, mindfulness, o que é que meditação tem a ver com as empresas e o que é que... Mindfulness é uma ferramenta espetacular de ensinar o foco. E nós, quando estamos focados a trabalhar, quando estamos num conceito que se chama flow, em que estamos a construir algo que nos está a dar um prazer incrível, muitas vezes esse é um ponto alto do prazer no momento do trabalho, da felicidade no trabalho. E a mindfulness ajuda a isso. Portanto, essa seria uma que eu recomendaria. Depois temos uma série de pequenas coisas para alegrar as pessoas. No verão, à sexta-feira, as pessoas podem sair à tarde. Temos coaching para quem quiser definir para onde é que quer ir a sua vida. Nós temos coaching. Temos agora um programa muito giro de team coaching, ou seja, coaching à equipa, em que a equipa desenvolve onde é que eles estão bem, onde é que não estão bem, e depois, com o coach a apoiar a equipa, como é que eles vão resolver isso.
áreas como a comunicação interna, áreas como a autonomia, áreas como o feedback ao líder. Mesmo os líderes mais fracos têm tido uma evolução incrível com este conceito de team coaching. Nós preocupamos muito com a comunicação interna, isso também seria outra coisa que eu recomendaria. Temos um Facebook interno, uma espécie de rede social interna, onde as pessoas podem partilhar coisas que gostem, onde nós próprios partilhamos tudo o que está a acontecer. Eu faço quinzenalmente aquilo que a Graça estava a falar, que chamamos Ask the CEO, em que eu faço uma comunicação para a PHC inteira, do mundo inteiro, faço às 3 da tarde, que assim apanha todos os fusos horários, e qualquer pessoa me pode fazer qualquer pergunta, e tem sido super interessante para reduzir a ansiedade deste momento, por exemplo, o medo com a pandemia e o que é que irá acontecer, e vai haver despedimentos e não vai. E eu logo desde o primeiro momento disse que não vai haver nenhum despedimento por causa da pandemia. Primeiro ainda vamos cortar tudo até ter que haver despedimentos. Temos também uma preocupação com responsabilidade social. As pessoas podem tirar dias de voluntariado do seu próprio momento de trabalho e ajudar. Oferecemos o dia de aniversário. Temos um programa de Junior Code para ensinar os filhos ou outros miúdos a programar. Quando as mães voltam de licença de maternidade, podem ficar uns tempos em casa em remote work. E também temos a política de remote work. Já tínhamos antes da pandemia e agora estamos todos em remote work. Só se trabalha um dia na PHC por semana, que é uma coisa que eu adoro, que eu já adorava remote work. Eu já faço remote work há uns 15 anos. E agora toda a PHC faz, o que é uma coisa maravilhosa. Primeiro dia de escola, os pais podem chegar atrasados, se os filhos forem pequenitos. Ou seja, o que é que nós tentamos? Tentamos aquilo que a Marta também estava a falar muito, de este conceito de um best experience. Nós, no primeiro dia em que a pessoa chega, tem logo uma espécie de uma festa, um almoço, tem tudo pronto, tem o seu computador pronto, está tudo pronto. Tem logo as conversas, tem a sua agenda marcada. Há uma preocupação muito que comece logo tudo bem. Que o ambiente comece logo bem, que haja um foco no ambiente. E levamos este best experience até ao fim. Já não sei se foi a Marta ou a Graça que disse que até na saída tem que se ter esse cuidado. Nós temos uma espécie de um protocolo próprio para a saída, para as pessoas saírem bem, para seguirem a sua vida e saírem com os bons valores que aprenderam ali e seguirem a sua vida de uma forma feliz. Portanto, nós preocupamos-nos mesmo desde antes de entrar até ao fim. E este conceito de best experience faz lembrar só a última coisa que eu tinha para dizer, que é, nós começámos a imaginar o que é que seriam umas instalações em que toda a experience do colaborador seria perfeita. Então, eu e mais uma administradora da PHC fomos aos Estados Unidos, fomos a Silicon Valley visitar a Google, Facebook, o Pinterest, todas essas empresas que diziam que eram a melhor coisa do mundo. E a conclusão que nós tirámos foi, sim, elas são realmente espetaculares. Elas fazem coisas mesmo espetaculares. Mas também tirámos uma segunda conclusão. Tirámos uma segunda conclusão de que é possível fazer aquilo tudo em Portugal. E está totalmente ao nosso alcance. Então começámos a procurar um espaço onde podíamos fazer isso. E não encontramos nenhum espaço físico possível. Então começámos há um ano e pouco, há um ano e meio, a construir um edifício que vai ser o best experience at work, espero eu, o melhor que há cá na Europa e que vai estar claramente ao nível daquelas empresas, onde vamos ter uma preocupação incrível com o candidate experience. Vai ser um prazer ir fazer uma entrevista na PHC, com o employee experience, naturalmente, mas também com o visitor experience, com o citizen experience. Nós levamos muito a sério a responsabilidade social e este conceito de devolver à sociedade um pouco da abundância que nos tem dado ao longo do tempo. E então estamos a construir um espaço que convido desde já todos a verem-no, porque vamos ter o visitor experience a partir do primeiro trimestre do ano que vem, que vai ser claramente um espaço que vai aproveitar
todo este novo mundo de trabalharmos em casa e trabalharmos no escritório, e que vai pôr em prática todas estas áreas que eu estava a falar, que já temos em prática nos nossos escritórios todos, mas que agora vamos levar para um patamar diferente. Elevar. Muito obrigada, Ricardo. Ainda bem que lançou o convite e... Sou eu que não estou a ouvir a internet. Acho que deu uma travada da Liliana, mas eu acho que o que ela queria falar era que ela agradece muito o convite, eu também, porque já fiquei curiosíssima para conhecer esse prédio novo, o escritório novo. E me tira uma dúvida, só que eu não entendi, vai ser só da PHC ou vão ser outras empresas também? Foi seu meu filho. Olá, Liliana. Só para responder à Marina, sim, vai ser só da PHC, apesar de que vamos ter startups a trabalhar connosco, vamos ter a oportunidade de desenvolver outras empresas lá, para, enfim, aproveitar o nosso know-how, os nossos recursos. Nós temos milhares de clientes com muitas necessidades, portanto, com imenso espaço para fazermos coisas giras com eles. Mas vai ser uma coisa muito interessante desse ponto de vista. Perfeito. Muito obrigada. Eu queria aproveitar agora também a oportunidade de fazer uma pergunta, que eu acho que os nossos ouvintes hoje, eles foram muito tímidos, porque eu acho que eles passaram mais tempo prestando mesmo atenção em tudo que vocês falaram, porque a gente teve aqui uma pergunta da Dulce, na verdade, que eu acho que ele está muito alinhado ao investimento que vocês, por exemplo, estão fazendo, Ricardo, e o investimento que a gente percebeu que todas as empresas realmente fazem no bem-estar e na felicidade do colaborador. E a pergunta dela é, na verdade, para ver a mensuração do retorno disso. Então, se é possível mensurar esse retorno, como é possível atribuir esse retorno a esses lucros, atribuir o retorno a realmente esse investimento que é feito no colaborador e não, por exemplo, porque o mercado está crescendo, porque ganha market share ou qualquer outro tipo de motivo. E já que o seu microfone está aberto, Ricardo, começa contigo. Essa é uma vertente muito importante, porque os gestores estão sempre preocupados com o ROI, não é? Com o Return on Investment. E nós na PHC acreditamos que só se gera o que se mede. Então, temos um foco grande em medir isto tudo. Medir o nível de felicidade, medir o nível de engagement, medir todo o nível de compromisso, medir que departamentos é que estão melhores do que outros, que áreas é que estão. Isso vai permitir aos líderes atuar, reagir, identificar onde é que podemos trabalhar, etc. Mas a resposta à pergunta de o investimento nas pessoas, qual é que é o retorno em dinheiro que ele traz, não sei. O que eu acho é que é praticamente impossível medir isso. Mas, na prática, o que me aconteceu comigo, que é a única coisa que eu posso falar, é eu faço esse investimento todo e a PHC tem ótimos resultados. Tem fantásticos resultados. Se uma coisa é por causa da outra, é difícil saber, porque muitas vezes não está objetivamente ligado. Eu vi uma estatística que muitas vezes as empresas com um mau ambiente, com uma liderança de chicote, têm bons resultados, mas o que eu acredito é que isso não é sustentável no tempo. Portanto, é muito difícil medir os resultados de um ano com o investimento em felicidade desse ano. Mas no longo prazo, e o longo prazo é talvez muito importante porque é onde vamos viver o resto da vida, no longo prazo, a única prova que eu tenho de que isso resulta é a PHC, que tem ótimos resultados e que eu acho que vem das pessoas quererem dar o melhor de si próprias. Portanto, não tenho como medir exatamente, mas acredito que está muito correlacionado a felicidade da PHC com os resultados da PHC. Com certeza. Eu imagino que seja assim, mal não faz, né? Muito provavelmente consegue medir o não investimento, a falta de retorno que isso pode dar, né? Suzana, você também comentou um pouco sobre... acho que a Graça quer falar também. Vou passar para a Suzana e depois para a Graça, pode ser? E ela também tinha comentado sobre isso, né?
Como que é no Corte Inglês? Vocês conseguem fazer essa mensuração? Algumas coisas mais reais do que outras, ou seja, conseguimos verificar através da rotação das pessoas, se pessoas que estejam há muitos anos na empresa, se há rotação, porquê. Conseguimos medir através das baixas por depressão ou por burnout. Isso são os dois fatores principais que conseguimos medir. Também fazemos um estudo do clima na empresa todos os anos e aí conseguimos ver a evolução do ano para o outro porque avalia-se várias situações e acho que estes são os 3 fatores principais com dados reais. Depois há a percepção que pode ser influenciada pelo fator de felicidade ou não, que é o nível de reclamações dos clientes, porque muitas das vezes, quando temos pessoas que não estão contentes com o que estão a fazer, têm tendência, além de prestar um mau serviço ao cliente, ainda de falar mal da empresa e muitas vezes tínhamos esse feedback. Estamos a trabalhar nisso e tem-se notado uma redução, por isso eu sinto que na empresa, neste momento, o engagement em relação há 2 anos atrás, sinto as pessoas mais connosco, mais unidas. Sim. Ai, que ótimo, obrigada. Isso no retalho você realmente consegue perceber, assim, um curtíssimo espaço de tempo, né? O colaborador infeliz acaba refletindo direto no cliente imediatamente. Pronto, contigo. Algo mais? Eu tinha as ideias exatamente que a Susana referiu. Eu acho que medir o ROI, isso não existe. Pode-se tentar, pode-se falar, mas há muita coisa que se fala e isso não se traduz efetivamente em nada de concreto. É a minha opinião. Pronto, é mais teoria do que outra coisa. Agora, para medir, de facto, a felicidade e o envolvimento dos colaboradores, a assiduidade é um indicador, com certeza, que as pessoas estão doentes e, portanto, isso tem influência na assiduidade. Mas também sabemos, e sendo realistas, que muitas vezes há baixas do foro psicológico. A Susana falou no burnout, pronto, eu não ia tão forte para o burnout, mas de facto há muitos problemas e baixas que resultam da falta de desmotivação, do desinteresse das pessoas, que entram mesmo num fosso por não gostar daquilo que fazem, pronto. E por outro lado, a Susana também referiu o turnover. Se há mais colaboradores a quererem sair da empresa é porque não estão satisfeitos. E também falou na questão do índice de qualidade. Nós temos, no nosso processo de avaliação de desempenho, todos os colaboradores são avaliados pela qualidade de serviço. Apesar de eu, nos recursos humanos, não vender nada, entendeu a empresa, e eu acho que bem, a gestão, todos nós contribuímos para a qualidade de serviço. Eu não vendo nada numa loja, mas eu posso vender aos meus amigos, à minha família, eu posso dizer bem da minha empresa. Portanto, no limite, nós estivermos satisfeitos, conseguimos falar bem da empresa. E isto é uma forma de vender. Pronto. Por outro lado, também no processo de avaliação de desempenho, quando nós medimos os resultados e as competências comportamentais, também conseguimos perceber se os colaboradores estão a entregar a tempo e horas aquilo que é esperado deles e a qualidade de serviço. Quando nós começamos a ver muitos erros, por exemplo, num relatório e não cumprir os prazos de entrega, qualquer coisa se pode passar. Se a pessoa tiver as competências técnicas, mas começa a fazer mais erros, se calhar está com a cabeça noutro sítio. E, portanto, não tem a ver com ROI, mas, de facto, há vários aspectos que servem para ver se os colaboradores estão ou não envolvidos, estão ou não satisfeitos. Se calhar não posso falar no termo de felicidade, porque é tão grande, a felicidade é um termo tão forte, mas se as pessoas se sentirem motivadas, já é meio caminho andado para se sentirem felizes. Claro, e para atrair novos talentos, né? Como a Graça mesmo disse, vender a empresa para outras pessoas acaba vendendo, por consequência, vai a atração de talentos. Marta, gostava de acrescentar algo em relação a UI? Algo diferente? Ou... Eu diria que, de facto, todos estes macroindicadores são fundamentais e atualmente nós observamos estes indicadores quase em tempo real, em dashboards que nos dão esta informação cada vez mais como suporte às decisões de gestão e é fundamental que assim seja. Por outro lado, é também importante falar
nos programas que desenvolvemos para clientes, são de facto definidos KPIs, indicadores específicos, que nós vamos medindo para percebermos se esses programas estão a ter os resultados e o impacto desejado ou não, e obviamente que são definidos de acordo com aquilo que são os objetivos. Por outro lado, há inclusivamente algumas ferramentas de medição do bem-estar, da felicidade ou do sentimento dos colaboradores perante a empresa, que são coisas tão simples como, acho que o exemplo mais fácil para o público em geral perceber é quando nós temos nos serviços públicos aqueles sinaizinhos verdes, amarelos e vermelhos com os smiles, uns maiores, outros mais pequenos. Isso é uma ferramenta que atualmente hoje as empresas já usam. Como é que eu hoje me senti no trabalho? Senti-me bem, senti-me menos bem. E se quiser comentar alguma coisa, se não quiser não digo mais nada. Mas isto já dá um indicador extremamente interessante para se acompanhar e que obviamente depois pode ser explorado em conjunto com outros fatores de medição, mas de facto medir o impacto das medidas tomadas é absolutamente fundamental em termos da gestão e da avaliação do sucesso dos programas. Perfeito, muito obrigada. E eu queria agradecer a presença de todos. Já nos alargamos bastante, peço desculpas até pelo tempo, mas é que a conversa estava muito boa. Tenho certeza que deu muitas ideias para muitas pessoas poderem implementar a felicidade no trabalho nas suas respectivas empresas e que acredito que a gente conseguiu promover um pouco da felicidade no trabalho hoje também. Muito obrigada. Obrigado. É isso mesmo. Eu queria só acrescentar que tudo aquilo que partilharam aqui hoje connosco foi realmente muito enriquecedor e queria-vos deixar este reconhecimento, porque um pouco da minha experiência é que o Ricardo falou disto, não é? Que é nós não nos responsabilizarmos e colocarmos a culpa em fatores externos, e normalmente um desses fatores externos é precisamente o nosso líder e principalmente o nosso líder direto, e portanto acho que ficaram aqui hoje bastantes técnicas, estratégias, coisas mais comportamentais, outras coisas mais de evento e de acontecimento, mas tudo elas coisas que podem os líderes promover para o seu bem-estar e para a sua felicidade, para o bem-estar e para a felicidade dos seus colaboradores. Por isso, muito obrigada por todas as partilhas e muitos parabéns pelo desempenho daquilo que é a função de líder nas vossas organizações, porque faz a diferença não só no contexto das empresas onde trabalham, mas hoje está a fazer a diferença em muitas outras empresas pela visualização e participação aqui de outros líderes. Então, parabéns por isso também. Obrigado. Muito obrigada. Voltamos então amanhã, exatamente à mesma hora, pelas 17h30, para aquele que será o nosso último Happy Meetup, precisamente para falarmos sobre o que é um Chief Happiness Officer ou um Happiness Manager, qual a importância de departamentos da felicidade e se tudo isto faz sentido ou não no contexto das empresas em Portugal. Por isso, fiquem connosco, quem ainda não se registou, convido outros colegas a participar também connosco e cá nos encontramos amanhã para mais um encontro cheio de experiências felizes. Obrigada. Obrigada. Obrigado.